O Trump vem para fazer frente ao crescimento de um Estado cada vez maior, ineficiente e corrupto. Toma, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira que o Brasil e a América Latina precisam mais dos Estados Unidos do que os Estados Unidos precisam deles. Aí eu tô colocando as palavras entre aspas aqui, palavras que saíram da boca dele. A frase foi dita em resposta a uma pergunta sobre se Trump falaria com o presidente Lula e como seria a relação com o Brasil e a América Latina. Mais cedo, é bom lembrar, o presidente Lula fez ali uma política de boa vizinhança e disse que torce por uma gestão profícua com o Trump. Ô Rita Mundim, bom dia pra você, sua avaliação, como é que o mercado tá reagindo disso tudo, bom dia. Bom dia, Júnior. O Trump foi Trump. E ele foi Trump do alto de um poder que ele conquistou nas urnas e também junto aos delegados, porque a vitória dele foi uma vitória esmagadora. Então ele assume com muito poder e com muita chancelado até pelo voto popular americano. Então, assim, o que ele mostrou ontem, e eu acho que ele quis mostrar, foi a força do capitalismo praticado, da economia de mercado, do liberalismo praticado pelos republicanos. Então, esse viés de um Estado mais eficiente, de um Estado mais enxuto, foi passado claramente. E não é à toa que esses CEOs e inclusive os acionistas das maiores empresas do planeta estavam ao seu lado. Esses meninos começaram do nada, numa economia com liberdade de mercado. Então isso é um grande recado para o mundo. E o que o Trump falou de mais importante é que ele vai acabar com qualquer tipo de censura. Além de acabar com qualquer tipo de censura, ele deixou bem claro a América primeiro. O que eu, como cidadã americana, gostaria de ouvir do meu presidente? Que primeiro eu vou lutar pelos interesses dos americanos. E ele, para lutar pelos interesses dos americanos, ele vai usar do protagonismo e da força dos Estados Unidos, que é a maior economia do planeta. O memorando que ele soltou ontem já mostrou que ele está assim. Primeiro nós vamos fazer um diagnóstico das relações comerciais com os países. E depois sim virá a taxação. Outra coisa que ele falou de muito importante, né, é que ele está disposto a diminuir a inflação. Foi um dos primeiros pontos do discurso dele. Tomara que o Lula tenha ouvido, que ele quer acabar com a inflação e que os preços vão cair, porque ele vai diminuir a dívida. E aí ele volta a citar, e eu estou falando isso aqui na Itatiaia, desde que ele nomeou não, né? Ele indicou primeiro e agora já nomeou o Elon Musk como ministro da eficiência governamental. Os Estados Unidos darão exemplo para o planeta do que é a eficiência do Estado, fazendo uma remodelagem nas agências federais. Outra coisa que ele falou que pouca gente comentou é que ele vai acabar com as guerras e que os Estados Unidos não vão participar mais de guerra nenhuma. Então ele falou que ele virá como um pacificador, como um mediador nos conflitos. E por aí vai, Trump sendo os Trump e agradando em cheio o eleitorado americano, o americano raiz. Agora, o que ele está fazendo é colocar em prática as promessas de campanha que deram a ele esse poder para renegociar acordos, para rever tarifas, comandando a maior nação do planeta. Acho que teremos uma nova página na história do liberalismo e do capitalismo de mercado e não do capitalismo de Estado. O Trump vem para fazer frente ao crescimento de um Estado cada vez maior, ineficiente e corrupto. Que ele venha e que ele tenha sucesso nessa missão de diminuir a dívida americana. Ô Rita, não deixa de ser curioso e até contraditório, né? O discurso do liberalismo, da liberdade do mercado, e já no anúncio falando que vai taxar importações, né? Aqui no Brasil, quando o governo Lula falou em taxar, né, as importações da Shein, de outros produtos, foi muito criticado por esses mesmos liberais, né? E que liberal é esse que diz que se os países do BRICS
que estão em vocês leram o desenvolvimento, memorando? ousarem criar uma moeda própria, ele vai retaliar. Que liberal é esse? Peraí, Rita. Eduardo, foi a melhor coisa que eu Rita. ouvi. Porque o que o BRICS está fazendo, o BRICS não é um bloco econômico, o BRICS é um bloco político que tem convidado milhares de países emergentes, de preferência ditaduras e grandes produtores de petróleo, para poder monopolizar o contrato mais negociado do planeta, que é o contrato de petróleo. E aí, Eduardo, se o BRICS cria essa moeda, como que serão colocadas retaliações em ditaduras? Se o petróleo vai ser negociado, se o comércio vai acontecer livremente. Hoje, você tem uma ferramenta chamada SWIFT, e o SWIFT é a grande arma contra ditadores. Você faz bloqueios comerciais através da proibição de negociação de determinados contratos com ditaduras como Venezuela, como a Rússia, como Cuba. Então, essas sanções comerciais são impostas, muitas delas em cima dessas negociações que são liquidadas através do SWIFT, que está lá, nos Estados Unidos. Por isso que eles querem enfraquecer o dólar, criar um comércio paralelo para que o capitalismo de Estado impere sobre o mercado e sobre a liberdade econômica. William, o Brasil não vai sofrer, com as taxações. Se os juros não subir, não sofre, Rita? Vão sofrer muito menos do que os outros. Nós estamos quase que blindados, porque as grandes empresas brasileiras que produzem proteína, principalmente proteína animal, já estão nos Estados Unidos. A Gerdau, grande produtora de aço, já está nos Estados Unidos. Então nós já estamos produzindo lá dentro, tá? Então, assim, a nossa blindagem, ele está de olho na China, no México e no Canadá.